Olá, meu querido aluno da capital e do interior. Eu sou o professor Bruno Taiguara e hoje estaremos aqui para mais uma aula sobre tratamento da informação. E o que nós vamos ver na aula de hoje? De olho na tela. Aula de número 25, o eixo Tratamento da Informação. Conteúdo: construção de gráficos a partir de dados e informações. Qual é a nossa habilidade? Coletar, organizar e registrar dados e informações. Muito bem. Então, vamos para mais uma aula de tratamento de informação. Chegou a hora, vamos lá que é hora de estudar. Muito bem. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o quê? Bom, como você pode ver, nós vamos falar sobre gráficos. Mais exatamente o quê? Construção de gráficos. Professor, e como é que se constrói gráficos? É de qualquer jeito? Eu vou fazendo aleatoriamente? Coloco qualquer número? Não. Nós vamos hoje aprender na aula de hoje como você tem que fazer para construir os gráficos de maneira correta e organizada. Lembre que na última aula nós falamos sobre a organização em tabelas. Na aula de hoje nós vamos aprender o quê? A pegar esses dados e colocar em gráficos de colunas, tá certo? Para isso eu trouxe algumas situações para que você possa fazer essa construção, tá certo? Então, vamos lá, que agora é hora de construir esses gráficos. De olho na tela para a nossa primeira situação. Maria trabalha em uma loja de bolos. Durante o mês de julho, Maria vendeu 20 bolos. No mês de agosto, 15 bolos. No mês de setembro, 10 bolos. E no mês de novembro, 40 bolos. Construa um gráfico de colunas com as quantidades de bolos vendidos em relação aos meses. Aqui comigo. Bom, para nós fazermos esse gráfico, nós vamos fazer uso da malha quadriculada. Para quê? É um gráfico de colunas. Então, nós vamos usar a malha para termos a referência de colocar a numeração tanto na horizontal quanto na vertical, tá certo? Muito bem, de olho na tela para ver a malha. Bom, essa é a malha quadriculada que nós vamos usar, tá certo? Para fazer a construção do nosso gráfico, ok? Então, como você pode observar, a malha quadriculada ela tem dois eixos. Esse eixo aqui, que é o eixo horizontal, ok? E aqui é o nosso eixo vertical, tá certo? E o que eu vou colocar de informação, professor? Bom, aqui no eixo horizontal eu vou colocar os nossos meses, tá certo? E aqui no eixo vertical eu vou colocar o quê? A quantidade de bolos, tá certo? Então, nós podemos até dar um título para o nosso gráfico, tá certo? Ok? O título do nosso gráfico vai ser mês por bolos. Você pode dar o título do gráfico, tá certo? E de onde é que eu vou tirar esses gráficos, professor? Esses dados? Vamos lá, voltar, olha aqui. Então, nós vamos tirar os dados daqui, ó. Vamos observar cada mês. Durante o mês de julho, Maria vendeu 20 bolos. Durante o mês de agosto, 15 bolos. Durante o mês de setembro, 10 bolos. E no mês de novembro, 40 bolos. Então, a gente vai representar cada mês e a quantidade de bolos referentes. Então, vamos começar aí com o mês de julho, tá certo? Então, vamos lá. Mês de julho. Então, aqui eu vou colocar o mês de julho. Muito bem, vou colocar aqui o J. Julho. Tá certo. Bom, vamos fazer uma numeração para o nosso eixo vertical, com base nos dados. Veja que o maior aqui valor apresentado é 40, tá certo? Então, a gente vai fazer uma graduação. Cada 2 quadradinhos eu vou colocar o valor de 10. Então, aqui, ó, 10, mais 2 quadradinhos, 20, mais 2 quadradinhos, 30, mais 2 quadradinhos, 40. Então, fiz a escala aí do nosso gráfico, tá certo? Então, vamos observar primeiramente o mês de julho. O mês de julho, nós temos um valor de quanto? 20 bolos, olha aí. Ó. Se eu montar uma tabelinha, lembra que eu falei que é sempre importante montar uma tabela? Então, olha aí. Ó. Vamos começar aqui. Coletar nossos dados. Então, mês e a quantidade de bolos. Então, mês de julho, nós temos aí uma quantidade de 20 bolos. No mês de agosto, nós temos uma quantidade de 15. No mês de setembro, 10. E no mês de novembro, 40. Tá certo? Então, vamos começar com o mês de julho, que é 20.
Então, 20, bem aqui está o limite da nossa primeira coluna, tá certo? Então, vamos pintar, ok? Muito bem. Vamos fazer a nossa primeira coluna aqui. Professor, posso pintar com a cor que eu quiser? Sim, você pode fazer o gráfico todo colorido. O importante é não errar a escala do gráfico, tá certo? Muito bem. Então, vimos aí o mês de julho. No mês de julho, nós tivemos uma vendagem de 20 bolos. Vamos ao próximo valor, agosto. E agosto tem a quantidade de quanto? 15. Bom, professor, se é 15, ele vai estar bem aqui, ó, entre o 10 e o 20, concordam? Então, vai estar bem aqui. Então, vou colocar aqui agosto, tá certo? Vou dar o espacinho. Então, já sei que agosto, ó, a vendagem foi o quê? 15. Então, vai estar aqui entre o 20 e o 10. Ok? Então, agosto. 15. Muito bem. Vamos ao próximo mês. Próximo mês é setembro. Qual foi a vendagem do mês de setembro? 10. Então, volta lá. Mês de setembro. Vamos agora ao mês de setembro. Mês de setembro é 10. Olha aqui a medida. Então, são esses primeiros 2 quadradinhos aqui. Então, 10. Falta um mês, professor, ainda, para construir nosso gráfico. É o mês de novembro, que tem quanto? 40, é o maior número aqui. Então, 40. Então, vamos pegar aqui, ó. Mês de novembro. Vai estar bem aqui, novembro. E a medida dele é o quê? 40. Então, observe aí, ó. Vai ser a maior coluna do nosso gráfico. Então, vamos lá. 40. Pode pintar sem medo de ser feliz, tá bom? Pega o lápis, faz o gráfico aí na parede da mamãe, tá bom? Pega aquela parede branca e pode pintar ela e fazer gráfico. A mamãe vai ficar muito feliz. Então, olha aí, ó. Nosso gráfico como ficou? Mês de janeiro, agosto, setembro e novembro. Aqui comigo. Então, nós vimos aí que o gráfico, ele respeita uma ordem numérica, tá certo? Construa ele devagar, com calma, sem pressa. Pode usar as cores, sem problema nenhum, tá certo? Então, conseguimos aí fazer a nossa primeira situação. Vamos à nossa segunda situação problema, de olho na tela. Samantha decidiu distribuir seus bombons com suas 4 amigas. Paula, Bia, Ana e Maria. Paula recebeu 10 bombons, Bia recebeu 8, Ana recebeu 5, Maria recebeu 3. Com base nessa situação, construa um gráfico com a quantidade que cada uma recebeu. Tá certo? Aqui comigo. Lembre que aí eu não falei em divisão, ela não dividiu em partes iguais, ela distribuiu aleatoriamente, cada amiga recebeu uma quantidade. E agora nós vamos construir um gráfico em relação a essas quantidades, tá certo? De olho na tela e de olho na malha quadriculada. Bom, então aqui a malha nós vamos ter que fazer o mesmo processo, tá bom? Vamos ver o que nós vamos chamar de quê? Bom, a Samantha decidiu distribuir bombons para suas amigas. Então, a gente pode fazer o seguinte. No eixo horizontal, a gente vai colocar as amigas de Samantha. E aqui no eixo vertical, a quantidade de bombons. Muito bem. Tá certo? Quem são as amigas de Samantha? Vamos observar aqui, as amigas de Samantha. Vamos identificar. Primeiro nós temos a Paula, Bia, Ana e Maria. Então, Paula, Bia, Ana e Maria. A Paula recebeu 10 bombons. A Bia recebeu 8 bombons. Ana recebeu 5 bombons. E a Maria recebeu 3 bombons, tá certo? De acordo com o enunciado do problema. Paula recebeu 10, Bia 8, Ana 5 e Maria recebeu 3. Então, vamos fazer o gráfico aí, tá certo? Vamos lá. Então, vamos começar aqui com a Paula. Tá certo? Vamos ver a graduação do gráfico aqui. 10, 8, 5, 3. Então, vamos fazer o seguinte. Para ficar um gráfico bem bonito, né? A cada 2 a gente pode colocar aqui. Vamos fazer aqui.
9, 10. Vamos fazer direitinho. Cada um quadradinho vai valer 1 mesmo. Tá certo? Então vamos começar com a Paula. A Paula recebeu 10. Então vamos lá. Se a Paula recebeu 10, então tá aqui. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, Paula recebeu 10. Então, vamos fazer nossa primeira coluna aqui com a Paula. Paula recebeu 10. Vejam que o papel quadriculado ele ajuda você a demarcar o gráfico, tá bom? Estou fazendo aqui rapidinho, mas em casa você vai fazer com mais calma, tá certo? Bom, a Bia recebeu quanto? 8. Muito bem, então, tá aqui o 8. Bia recebeu 8. Então, vai estar aqui, 8. Bia recebeu 8. Então, vamos lá. Bia recebeu 8. Muito bem. Próximo. Ana recebeu quanto? 5. Então, Ana recebeu 5. 5 está bem aqui. Próximo. Maria, que recebeu quanto? 3. Então, Maria foi a que menos recebeu bombons. Samantha não gosta muito da Maria, né? Fazer o quê? Então, tá aí o nosso gráfico, tá certo? Com Paula, Bia, Ana e Maria. Aqui comigo. Muito bem, vimos aí nossa segunda situação problema a respeito de gráficos. Agora, a terceira situação é muito especial. Nós vamos construir o gráfico com base em uma informação que o aluno viu num documentário, tá certo? De olho na tela aí. Lucas estava fazendo uma pesquisa de ciências e seu professor pediu para que ele construísse um gráfico com base no vídeo. Aqui comigo. Muito bem, vamos ver que vídeo é esse que Lucas viu, de olho na tela. Você sabe quais são os animais terrestres mais pesados do mundo? Na Terra existem muitos animais, alguns enormes em tamanho e peso. Vamos conhecer os animais terrestres mais pesados. Vamos à lista. Elefante africano é o maior animal mamífero e o mais pesado que existe. Eles pesam, em média, 6.000 quilos. Mas o mais pesado já registrado chegou a 12.000 quilos. É capaz de comer cerca de 130 quilos por dia. Rinoceronte branco. É o maior das 5 espécies existentes de rinocerontes e pesa um pouco mais que um hipopótamo. Seu peso médio é de 3.600 quilos, mas o maior já registrado atingiu 4.530 quilos. É natural da África e pode viver sem água por até 5 dias. Hipopótamo. Estão entre os maiores animais terrestres que não foram extintos. O peso deles chega a mais de 3.000 quilos. O habitat natural é o sul da África, onde busca ficar bastante tempo dentro d'água. Apesar de seus dentes pontudos, eles são animais cuja base da alimentação é vegetal. Girafa. Sua alimentação principal são os topos das árvores. O habitat natural da maioria das espécies é o leste da África. O peso dos machos chega até 1.200 quilos, e os filhotes já nascem com 2 metros de altura. Agora que você conhece 4 dos animais terrestres mais pesados, vamos montar um gráfico com o peso deles. Muito bem, vimos aí a reportagem que o Lucas fez. Com base nessa reportagem, ele montou uma tabela, de olho na tela. Olha aí, após ele ver o vídeo, ele anotou todas as medidas em seu caderno para montar o gráfico. Ó. Cada animal com seu respectivo peso. Vamos agora ajudar ele a montar esse gráfico. Então, olha aqui na malha. Vamos começar com o primeiro animal. Quem é o primeiro animal aí? O elefante africano. Então, vamos lá. Então, o elefante africano. Vamos ver a escala do nosso gráfico. Como vai até 6.000? Ó, veja, o maior número aqui é 6.000. Então, vamos estabelecer o seguinte, tá? Cada quadradinho desse, nós vamos colocar, cada 2 nós vamos colocar 1.000. Então, aqui, 1.000, pula 2. 2.000. Então, aqui, 3.000. 4.000. 5.000 e 6.000, tá certo? Então, olha aí as medidas. Cada 2 nós colocamos 1.000.
Então vamos ao primeiro, o elefante. 6.000 é o maior. Então vamos lá, o elefante está aqui. 6.000. Muito bem. Então vamos colocar o primeiro aqui, o elefante. 6.000 para o elefante. Muito bem. Próximo. Rinoceronte branco, 3.600. Então, rinoceronte branco, 3.600. Ou seja, está um pouquinho aqui ó, acima do 3.500, tá vendo? 3.600. Então, vai ficar um pouquinho aqui acima do 3.500, que é a metade entre 3.000 e 4.000. Então, aqui, ó, rinoceronte branco. Muito bem. Próximo. Hipopótamo, 3.000. Então, o hipopótamo está aí com 3.000. Hipopótamo, 3.000. Então, olha aqui, o hipopótamo, 3.000. Muito bem. Por último e não menos importante, a girafa com 1.200. Então, a girafa, 1.200, ou seja, um pouquinho aqui acima do 1.000. Girafa, um pouquinho aqui acima do 1.000. 1.200. Olha aí a girafa. Muito bem, olha como ficou bonito o nosso gráfico. Nosso gráfico é o quê? Animais por peso. Ou seja, animais por peso. É o título do nosso gráfico. Aqui comigo. Muito bem, nós vimos aí os gráficos, né? Animal por peso, montamos os gráficos de coluna, observamos com calma as tabelas, tá certo? Você tem que fazer isso, fazer tudo com calma e anotar tudo direitinho. Muito bem, vamos lá que agora é hora do nosso exercitando. Exercitando número 1. Nicole foi à feira e anotou o preço das frutas e em seguida montou uma tabela. Então temos aí frutas e o preço delas ao lado. Banana, maçã, uva e abacaxi. Valores 8, 10, 15 e R$3. Com base nessa tabela da Nicole, construa um gráfico de colunas com as frutas e seus preços. Exercitando número 2. Pedro ajuda sua mãe com a venda de picolés e anota todas as quantidades vendidas por sabor. Então temos os picolés. Doce de leite, morango, uva e abacaxi. E as quantidades 20, 15, 10 e 5. Muito bem. Construa um gráfico de colunas com os sabores de picolés e as quantidades vendidas. Exercitando o número 3. Liliane trabalha com venda de suco de laranja e decidiu anotar a quantidade de copos vendidos por dia. Então, dias da semana, segunda, terça, quarta e quinta. E temos as quantidades de copos, 10, 15, 25 e 40. Muito bem. Construa um gráfico com as quantidades de copos vendidos por dia da semana. Aqui comigo. Muito bem, você vai fazer o exercitando e daqui a pouco nós retornamos com todas as respostas, tá certo?
Muito bem, vamos ao exercício número 1. Nicole foi à feira e anotou o preço das frutas e em seguida montou uma tabela. Põe, aqui nós temos o quê? Frutas e o preço. E o que ele quer? Com base na tabela de Nicole, construa um gráfico de colunas com as frutas e seu preço. Então, vamos recorrer à malha. Então, aqui nós vamos colocar o quê? Frutas, como foi solicitado, e aqui em cima nós vamos colocar o quê? O preço. Então, o título do gráfico é frutas por preço. Muito bem. E que frutas são essas? Banana, maçã, uva e abacaxi. Então, os valores vão até 15, né? Como podemos perceber. Então, vamos graduar aqui o nosso gráfico, tá certo? Então, vamos lá. Então, os valores são, primeiramente, 3, 8, 10 e 15. Então, vamos lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, 13. Viu que não deu para nós fazermos a graduação do gráfico inicialmente. Então, o que a gente pode fazer? Professor, não deu para fazer a graduação do gráfico. Então, a gente vai fazer a graduação gráfica de maneira diferente, tá bom? Então, vamos lá. Vamos colocar novamente aqui frutas e preço. Ok? Aí podemos fazer assim, ó. Cada dois quadradinhos nós vamos graduar de 5 em 5, então. Então, aqui, 5, 10, 15 e 20. Viu? Nós fizemos a graduação a cada dois quadradinhos, colocando o valor de 5, tá certo? Para poder ajudar a construir o gráfico. Então, vamos lá. Voltando, vamos às frutas. Primeiro, banana, que deu quanto? 8. Então, vamos colocar aqui a banana. Então, inicialmente, a banana, que deu 8. O 8 está aqui, ó, um pouquinho acima do 5, não é verdade? Ok? Então, aqui, de 5 em 5, então o 8 vai estar mais ou menos aqui, próximo do 10, tá certo? Tá vendo? Então, a gente vai tomar essa referência aqui. Muito bem. Então, primeiro é a banana. Correto. Próxima fruta. Maçã, que é quanto? 10. Exatamente 10. Então, vamos colocar aqui a maçã. Maçã deu exatos 10. Maçã, 10. Próximo. Uva, 15. Muito bem. A uva deu 15. Temos a uva aqui. Uva. Exatamente quanto? 15. Próximo. Abacaxi, que deu quanto? 3. Então, o abacaxi foi o menor, deu 3. Ou seja, é uma medida menor que 5. Ou seja, lembre que os 5 são 2 quadradinhos e o 3 é um pouquinho menor que 5, tá? Então, vai estar bem aqui o abacaxi. Tá certo? Muito bem. Vamos ao próximo exercitando, ok? Pedro ajuda sua mãe com a venda de picolés e anota todas as quantidades vendidas por sabor. Então, doce de leite, morango, uva e abacaxi. Muito bem. E o que ele quer com isso? Construa um gráfico de colunas com os sabores de picolés e as quantidades. Então, vamos lá. Então, picolés, tá certo? E quantidades. Vamos graduar de 5 em 5 também. 5, 10, 15 e 20. Vamos aos sabores. Doce de leite, 20. Então, vamos começar com doce de leite. Doce de leite. E o doce de leite vendeu 20. Muito bem. Doce de leite, 20. Próximo, morango, que é quanto? 15. Então, morango, 15. Aqui, morango, 15. Próximo, uva, que é quanto? 10. Então, uva, 10. Por último e não menos importante, abacaxi, que é quanto? 5. Abacaxi, 5. Muito bem, construímos o nosso segundo gráfico. Vamos ao terceiro.
Liliane trabalha com venda de suco de laranja e decidiu anotar a quantidade de copos vendidos por dia. Então, cada dia da semana tem uma quantidade de copos, tá certo? Então, vamos lá, fazer o nosso gráfico. Então, dias da semana e quantidades de copo vendido. Vamos graduar de 10 em 10, tá? Então, 10, 20, 30, 40, 50. Muito bem. E aqui os dias, né? Vamos começar com a segunda, não é verdade? Então, segunda são 10 copos. Muito bem. Segunda, 10. Próximo, terça, 15. Então, terça-feira, 15. Lembre que o 15 vai estar aqui entre o 10, ó, e o 20. Então, terça, 15. Próximo, quarta, que é quanto? 25. Então, 25 vai estar aqui entre o 20 e o 30. Então, quarta-feira, entre o 20 e o 30, ok? 25. Por último, e não menos importante, a quinta-feira, que vai estar quanto? 40. Então, a quinta-feira, 40. Muito bem, então temos os valores. Segunda, 10, terça, 15, quarta, 25 e quinta, 40. Muito bem, nós vimos aí a montagem de 3 gráficos de coluna, tá certo? Dando o título para o eixo horizontal, para o eixo vertical, fazendo a graduação. Viu aquele primeiro gráfico, a graduação no início não deu certo? Tivemos que fazer outra graduação, né? Sempre seguindo uma lógica, vendo a quantidade de quadradinhos, tá certo? Muito bem, chegou agora a hora do resumo do nosso conteúdo. Muito bem, na aula de hoje nós vimos o quê? Montagem de gráficos, de colunas. Como é que se faz isso? Observando os 2 eixos, horizontal e vertical, montando tabelas e coletando informações a respeito de um texto, ou de um vídeo, como foi o caso da aula de hoje, ou de uma lista, e tomando cuidado sempre na montagem desses gráficos, tá certo? Então a gente vai fazer esses gráficos de coluna com muita calma, ok? Com muito cuidado. Você pode pintar de cores diferentes cada coluna, pode pintar da mesma cor. O importante é tomar cuidado com os valores, tá certo? Muito bem, chegou agora a hora das nossas considerações finais. Muito bem, e nas nossas considerações finais de hoje, eu vou trazer mais uma dica de leitura para você, tá certo? E qual é essa dica, professor? De olho na tela. É o livro Caramelos da Alegria, da autora Luzia Faraco, da editora Ática. E o que tem nesse livro, professor? Bom, acompanhando as aventuras de Caio e Adelaide, as crianças são estimuladas a aprender matemática de um jeito novo e instigante. Por meio de histórias em quadrinhos e jogos, esta coleção ajuda o estudante das séries iniciais a desenvolver os conceitos matemáticos. Então, aproveitem o livro, explorem a leitura, aprendam esses conceitos de maneira divertida. Esse livro é ótimo, tá certo? Muito bem, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Faça os exercícios, revise em casa, estude e nos vemos na próxima aula. Um abraço!